Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será Advertência. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na digladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto, e assim estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa por estas tempestades feitas por não saber viver. Fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fico vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor desesperado, neste sonho de lágrimas, nesse pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como viver o seu ideal. É uma advertência quando fala na a vida e a organização dos seres orgânicos. Eu entendo que isso aqui engloba todo um meio desse digladiamento de religiões, seitas, doutrinas, é um geral de um tudo, não é isso, doutor Carlos? O senhor, eu entendo assim, né? Aí, se eu puder explicar melhor. É verdade. Advertência. A vida e a organização dos seres orgânicos. É uma mensagem das mais importantes que tem. E o ditado romano diz que repetição é mãe do estudo. E é uma página só aqui. Então eu me esforcei e li até decorar. Porque tem horas que eu falo ela para mim mesmo, porque está decorada, ela vai saindo, né? Igual apertar o play, o recorde. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que o que eu aprendi com o nosso estimado irmão, professor Porfírio Jesus das Neves, ele sempre falava que a universidade, a vida da universidade se baseia em 3 coisas, com relação ao conhecimento, né? O conhecimento tem que... Isso, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. E o conhecimento em si é baseado em 3 coisas. E aí entra o tema de hoje: organização, estrutura e função. Então a ciência tem que explicar isso. Só que chega um ponto que a ciência não consegue mais explicar. E ele pegou novinho a cultura racional, e era tão brilhante que desde novo, recém-chegado lá, apresentado ao mestre, o mestre mandava ele fazer os programas de rádio que tinha na época, e todas as conferências que apareciam, o nosso mestre escalava ele logo de primeira, né? Então, organização, estrutura e função. Aqui fala bastante dos seres orgânicos
e das organizações. Isso é organização. Depois ele fala bastante de estrutura, que são os meios do poder da vida. Isso é uma coisa invisível. São os 3 poderes cósmicos universais, os 3 poderes naturais da natureza, os 3 poderes que a gente acostuma, né? A gente sabe que é o mundo racional, o astral superior e o astral inferior. Então aí a pessoa sabe que tem meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Então a natureza tem as suas organizações aí em cima, e a pessoa com a cultura racional, ela começa a desenvolver o raciocínio e começa a entender, né? Eu tenho um irmão antigo também, ele falava que a pessoa passa a saber quem é aí em cima, e tem uma forma de comunicação simbólica, que é como você saber como acessar uma página da internet. Você tem que ter o endereço da página. Tendo o endereço da página no computador, você vai para aquela página. Aí em cima também tem quem, né? Aquele que eu já falei aqui mais de uma vez, o mestre explicando como que a rezadeira, entre aspas, curava. Ele falava, quem cura não é a rezadeira. Cada reza é um ponto, cada ponto é um dono. O dono é que vem e que cura se ele foi chamado certo e a pessoa merecer. Então o dono é um dono invisível em cima, e a reza foi a forma de acessar, ou um DDD para ligar direto, né? Então isso aí, os meios do poder da vida, é a organização do mundo invisível, a organização da natureza, né? E o problema que ele fala muito é confusões com a vida, né? E organização é uma coisa, confusão é o contrário disso. E na cultura racional as organizações vão ficando muito claras, por isso que a gente aprende a viver, aprende a andar certo, né? E quando tem confusões na vida, quando usa o pensamento, a pessoa se desorganiza. Degladiamento, gládio é aquela espada curta dos romanos, né? Eles eram especialistas na guerra de perto, né? Por isso que usavam preferencialmente o gládio. E o degladiamento está fazendo que a pessoa está fazendo uma guerra contra si mesma, guerra contra a sua própria natureza, guerra contra os semelhantes. Isso tudo parte da ilusão, do magnetismo, do encanto, que foi o tema do programa anterior, né? Chega ao ponto da pessoa ter uma questão dentro da área dela dissociativa. A pessoa pode ter um corpo masculino, por exemplo, e a mente se sentir feminina, né? Hoje em dia, as leis feitas aqui embaixo reconhecem isso, mas só que tem uma contradição, né? Não é o natural que foi feito. Então tem essa contradição, é um karma, né? Na cultura africana eles dizem que o sexo biológico, diferente do sexo social, é um dos karmas mais difíceis. Mas dentro do artifício faz tudo ser natural, reconhecer, acolher, e a sociedade não ter preconceito, isso é uma coisa, mas o natural do natural é em termos de energia. Então isso é a desorganização, né? E aí o desequilíbrio. E os 3 poderes, como eu falei, a partir de tradição africana, né? O Yorubá, eles dizem que na linguagem deles, eles dizem que os 3 poderes são Iwa, Axé e Abá. Iwa é o poder de existir, Axé é o poder dinâmico e Abá é o poder de ordenar o axé. Se a pessoa existe, ela existe, mas ela tem que se conhecer, as organizações da vida, tudo isso, para não viver em confusão e em desequilíbrio, né? Poder dinâmico todo mundo gosta, porque está com bastante axé, está alegre, está transmitindo uma energia boa, positiva, né? Boa aparentemente, é elétrica, né? E poder de ordenar o axé, poder de ordenar o poder dinâmico, poder de controlar. Isso é a máquina do raciocínio, né? Então a advertência está falando basicamente a questão de organização é racional, é da máquina do raciocínio. Confusão é da máquina do pensamento e da imaginação. O cara que eu acho interessante, bom, pelo menos eu vou fazer aqui um breve comentário anterior aqui, antes de começar aqui o programa, foi escolher esse tema advertência. Eu até falei, mas a advertência só tem uma página. Só uma página. Eu não tinha atentado pelo valor que tem essa lição, a grandiosidade que tem essa lição. Eu vi só na quantidade física dela. Agora aqui, relembrando ela, e depois dos comentários, essa lição é grandiosíssima. É a primeira lição aqui do primeiro volume, né? Universo em Desencanto,
onde ele faz essa advertência. Literalmente, ela é uma advertência. E que a parte que eu acho mais importante, pelo menos foi para mim na época que eu li a primeira vez essa lição, aqui eu estou relembrando dela, eu já reli ela também muitas vezes, e agora eu estou relembrando a grandiosidade dessa lição, já sendo a primeira, né, do primeiro volume Universo em Desencanto. Diz aqui no finalzinho dela: o que vale o vivente ter vida, viver não saber viver. Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza, e se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando, mais sofrimento. Ele compara essa nossa caminhada como a maré, como o vivente que vai caminhando numa maré revolta, no mar revolto. Diz a ele aqui no finalzinho, ó. É como a maré sempre contra a maré dentro do mar revolto, ou seja, é como o ser humano, nós seres humanos, estivéssemos sempre caminhando contra essa maré, contra as correntezas, contra esse mar revolto, caminhando contra o mar revolto. Onde a gente vai chegar? Não chegar a lugar nenhum, vai se naufragar nesta tempestade que reina na vida do vivente, que naufraga essa vida preciosa por estas tempestades feitas por não saber viver. Esta vida preciosa se refere, é claro, a nós seres humanos, e nós vamos naufragando, perdendo o nosso tempo e sempre se debatendo, literalmente. A gente pode ver isso na vida, se a gente observar mesmo na vida das pessoas, na vida da humanidade, na vida pessoal de cada um, a gente pode ver que as pessoas batem sempre naquelas teclas e estão sempre sofrendo. É claro que a gente não pode dar muito detalhe em relação ao nosso comportamento humano, até porque podemos ser mal interpretados. E o objetivo aqui do programa não é esse. O objetivo aqui é divulgar os livros do Universo em Desencanto, onde a pessoa pode fazer uma reflexão naquilo que ouve e seguir o seu caminho, seguir o seu livre-arbítrio. Se vai continuar, se vai ler o livro, se vai estudar a cultura racional ou não, e aqueles que estão estudando, se vai continuar ou não, o livre-arbítrio de cada um. Mas nós podemos notar na vida pessoal de cada um, na vida social de um modo geral, que a humanidade fica se debatendo contra um mar revolto. E para não se debater contra esse mar revolto, só tem uma saída: é acompanhar as leis naturais da natureza, é acompanhar a fase racional do terceiro milênio, para sair desse crepúsculo amargo, deste sonho sofredor, desesperado, neste sonho de lágrimas. É sonho de lágrimas mesmo, muitas lágrimas. Neste pesadelo infernal. Ele compara a nossa vida, o autor aqui compara a nossa vida com um pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo, o pior é que não sabendo como resolver o seu ideal, não sabendo solucionar esses problemas que existem na vida pessoal, na vida de cada um e nos problemas sociais de um modo geral. Então essa primeira lição é uma advertência mesmo, literalmente uma advertência. E agora com a cultura racional nós vamos saindo naturalmente deste mar revolto e vamos ficando o quê? No mar calmo, no mar suave. Eu posso até dizer, o Carlos, que lembrando de uma parte filosófica, nós vamos passar, ao invés de ficar nesse mar calmo, atracar num porto, no verdadeiro porto, ou seja, sair desse mar e ir para nesse porto calmo e tranquilo, que poderia falar que é o mundo racional. Complementando aqui rapidamente, realmente o mar é considerado o inconsciente coletivo, né? Então se o mar está revolto é porque as pessoas não se conhecem, estão fazendo muita confusão e muito degladiamento. Está perfeito. Né? Só queria primeiro repassar o exemplo que eu dei, a questão de transgênero, não há nenhum preconceito, é uma questão karmática e espiritual. O artifício é que nega a parte espiritual, por isso fica essa lapidação amplificada, né? Agora, essa mensagem ela é original de 1944 e ela completa, são 11 páginas. E na Gráfica Racional foi rodada, tem uma separata lá no Retiro Racional, é só procurar na boutique que consegue ela inteira. E ela inteira é tão forte essa primeira página, mas lendo tudo a pessoa imagina, é um espetacular, né? E ela fazia parte dos cadernos manuscritos que na década de 40 não tinha edição de livros, teve no Meyer,
né? Na década de 30, na década de 40, o mestre ditava lá, os cadernos eram copiados o que ele ditasse, e a pessoa chegava, tinha que ficar lendo lá, ou se quisesse uma cópia, copiava e levava para casa para ter a sua para ler. Então essa mensagem é uma das capitais, né? Muito forte, ela inteira é recomendável. Realmente, Bira, você falou que essa mensagem é uma mensagem pequena, curtinha, mas de grande importância. Realmente, enquanto você estava falando, eu comparei com a nossa vida. A nossa vida também é simples, né? Como a vida aqui na matéria. Simples como essa mensagem, mas ela tem de uma grande importância. Nós poderíamos viver muito bem aqui na Terra, poderíamos levar uma vida tranquila e equilibrada aqui na Terra, se nós tivéssemos obedecido desde o começo os ensinamentos que a natureza nos passou, se tivéssemos seguido a simplicidade que ela tem passado para a gente. Mas através da desobediência, da falta de respeito, da indisciplina, enfim, dos vários erros que nós cometemos aqui na Terra, nós tornamos a vida complicada, né? Até chegar ao ponto que chegou. Mas a natureza é tão poderosa, é tão bondosa, que ela nos deu uma outra oportunidade, né? Através da cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Quer dizer, cometemos vários erros aqui na Terra, substituímos o alfabeto astrológico pelo artificial, fizemos uma porção de arte, mas ela nos deu uma outra oportunidade, essa última oportunidade de conhecer o nosso mundo de origem, conhecer a nossa formação, a nossa identidade através do estudo da cultura racional. E com ele desenvolver o raciocínio e retornarmos ao nosso mundo de origem. Então essa oportunidade nós não podemos desperdiçar de jeito nenhum. Aproveitar essa bondade, esse perdão da natureza, essa outra oportunidade, né, que ela está nos dando, para recuperarmos o nosso equilíbrio e vivermos de forma equilibrada e retornarmos ao nosso mundo de origem, né, doutor Carlos? Perfeitamente. A advertência está falando da vida, isso que a professora Nádia colocou muito bem, mas nada a acrescentar, foi brilhante racionalmente. Carlos, eu estava falando aqui em off aqui para os técnicos aqui, nos intervalos que tem de cada gravação, que é uma colher de chá que a natureza está dando para a gente. Nós cometemos tantas falhas, tantos erros no passado, mesmo aqui na vida material tivemos outras oportunidades para retornar para o mundo racional e fomos bastante desobedientes, adentrando, progredindo a matéria, que não era para ter esse progresso do material do jeito que ele foi feito, de maneira artificial, e a natureza sempre como mãe nos dando mais uma colher de chá. E eu não acredito que vai ver outra não. Uma colher de chá, essa é a última. Ou sobe ou desce. Aproveitar a oportunidade. Ou sobe ou desce. Tá aí, cultura racional, Universo em Desencanto. E para sair desse mar revolto, é ler e reler. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like e se inscreva no nosso canal. Salve!